Olá galera, tudo bom? Prazer, Wagner Marinho. Sou psicólogo clínico, sou psicanalista, já atuo aí na área da saúde mental há mais de uma década. Hoje sou CEO e responsável técnico pelo Instituto Banquete, instituto esse que foi pensado para ressignificar a técnica e o manejo na saúde mental, tanto na área da psicologia como na área da psiquiatria e outras áreas aí que faz parte do escopo de profissionais da área da saúde mental. Hoje eu estou aqui com um desafio que é o de falar sobre relacionamento abusivo. Antes de iniciar minha fala, é fundamental a gente fazer um exercício que é o de observar o que vem a ser um relacionamento abusivo e quais figuras, que fazem parte desta relação e o quanto que elas contribuem, dentro da sua singularidade para esta relação ser abusiva. É fundamental a gente entender que aonde há um abusivo, há a figura de um dependente e um subsidia o outro. Por mais bizarro que seja, por mais difícil, principalmente para o sujeito que está do lado de fora, dificilmente nesta condição não haverá ali a presença de um gozo. É como se houvesse ali, vou trazer uma leitura que faz parte aí do escopo da psicanálise, o casamento entre o Eros, prazer, e o Thanatos, morte. Ou seja, aonde há relacionamento abusivo vai haver sempre uma polarização entre prazer e morte. É fundamental a gente entender que esta relação ela é comum na nossa cultura, principalmente por ela ser subsidiada pelo machismo, por ela ser subsidiada pelo patriarcado e também pela cultura, que não necessariamente é a cultura que faz parte do agora, mas que traz ali, dentro do sujeito, dentro do escopo de personalidade, dentro do escopo de comportamentos, conteúdos que faz parte do curso histórico da nossa cultura ou do nosso país, pegando por exemplo. É fundamental entendermos que nessa relação há sempre uma figura que fica no ponto cego e que curiosamente é aquela que vai bater na nossa porta aqui, que é a figura da dependência, que hoje ainda tem uma concentração maior entre as mulheres, mas eu acredito que no futuro muito próximo ou vai equilibrar ou possivelmente haverão mais homens apresentando dependência afetiva. E é incrível você perceber o quanto que na queixa da mulher sempre vem fragmentado questões que fazem parte da ordem da cultura e principalmente que transita pela estrutura machista. É como se esse sujeito buscasse terapia por se sentir culpado por não transformar o outro, se sentir culpado por não ressignificar a violência, ou não ressignificar o processo ontológico desse sujeito, ou não ressignificar o cenário que esse sujeito vem. Infelizmente, é muito raro vermos a figura do abusador na clínica, E eu vivo falando, principalmente para mulheres, em alguns casos homens também, que não adianta só vir para a terapia ou vir para o tratamento, seja analítico ou psiquiátrico. É fundamental entendermos que toda relação ela é patológica justamente pela contribuição dos pares, ou dos sujeitos que fazem parte deste conceito, desse contexto. Ou seja, quando a gente começa a entender como se dá a configuração, principalmente a partir da perspectiva daquilo que fica também num ponto cego no casal, que é a narrativa, a gente começa a transitar por esta condição e começar a apresentar
alguns conteúdos, né, dar uma devolutiva, ou dar um feedback que vai fazer com que o sujeito ele comece a pensar não necessariamente no outro, ou no quanto o outro exerce poder sobre ele, mas sim em si, né? Principalmente em pensar o quanto que o comportamento do dependente subsidia o comportamento do abusador. E é incrível você acompanhar essa transformação, acompanhar esse movimento, que dificilmente não vai ter movimento do outro lado também. Eu costumo compartilhar com alguns amigos assim da área que durante esses anos e o que eu já tive de visita de marido na clínica para, curiosamente, me conhecer. Nossa, eu não tenho a menor ideia, assim, sabe, pontuar em números, mas esse é um fenômeno que acontece muito a partir do momento em que a mulher, ela começa a apresentar ali uma mudança na sua narrativa, no seu pensamento, ou uma mudança que vai promover um risco de perda, né, um risco de, vamos dizer assim, de legitimação desta condição, que é investida ao homem a partir desta mudança. Ou seja, o homem frente à castração, ele fica totalmente perdido, ele fica descontrolado, ele começa a criar conjecturas sobre o que possivelmente está acontecendo. E é aí que em alguns casos, caramba, eu preciso conhecer este sujeito, ou este terapeuta ou este analista que está promovendo uma mudança ali, sendo que na verdade não é o analista, não é o terapeuta que promove essa mudança, é todo o movimento que se dá pelo processo de autocompreensão, de autoentendimento e principalmente de autopreservação. Em alguns casos é comum até o abusador passar a vir para a terapia porque ele começa a ter medo de perder a mulher, e começa, né, a ter um movimento ali, né, passar a ter uma angústia, uma inquietação, e logo em seguida procurar ajuda também, porque esse sujeito ele tem medo de perder aquele que ele acredita ser o seu grande amor, ou em alguns casos aquele que subsidia o ego dele, né? Esse fenômeno eu estou trazendo mais para a figura heteronormativa, mas quando a gente pensa em outras configurações de gêneros, não é tão diferente. A grande questão é quem se coloca aí na condição de abusador e de dependente nesta relação, né? Homens também é comum passar por esses processos, né, onde ele se coloca totalmente assim como dependente da relação. Aliás, essa aí é uma característica muito comum em homens que apresentam, né, no seu escopo de comportamento, né, no seu escopo de personagem, uma excessiva mãe, né? O que acontece também na configuração do machismo, né? Essa excessiva mãe que passa a fazer com que o sujeito ele tenha uma leitura dissociada do que vem a ser a mulher, ou de que forma a mulher tem que se comportar. Como, por exemplo, a mulher se comportar semelhante à mãe desse sujeito. Se essa mãe ela foi, né, carinhosa, aquela mãe que sempre lava a roupa, aquela mãe que cozinha, ele vai buscar esse cenário nas mulheres que ele vier a se relacionar no futuro. Assim como a mulher também, né? A partir do cenário ali, ou da configuração da excessiva presença, ou de uma ausência, mas uma ausência mesmo, ausência de corpo, né? Na sua formação também vai ter um start ali que vai meio que encaminhar esta mulher para um ideal de desejo, né? Um ideal de relação. Ou seja, é fundamental entendermos que dentro desta polarização há uma fusão também, né? Há polos diferentes que se atraem e é aí que forma, né, infelizmente, a relação dita abusiva. Tratamento depende de cada caso, né? Enquanto a questão ela está na narrativa, na percepção de abusos
que não necessariamente está presente a violência física e psicológica, ainda é tranquilo. Quando há casos de infidelidade, também depende de cada caso, também é possível aí a gente tentar ressignificar essa história. Agora, onde há violência física, né, do homem batendo na mulher, né, do homem investindo aí uma violência, ou vice-versa, que eu já tive casos também assim, aí eu gosto de ser sempre sincero, sempre claro, que dificilmente a gente ressignifica memórias traumáticas, né, convivendo com o sujeito do trauma. É muito, muito difícil, não tem como. Eu, por exemplo, nesses anos que eu atendo, eu não vi um caso sequer que, de fato, né, a partir dessa configuração foi ressignificado, né, de fato, né, houve ali um novo plano de atuação, houve ali um novo plano, né, de pensamento, de estrutura de ideias e principalmente daquilo que fundamenta todas as relações, que é o amor. Né? Ou seja, todas as vezes que a gente, né, se ver numa relação abusiva, é legal a gente primeiramente olhar para si, principalmente olhar para o quanto a gente se gosta, para o quanto que a gente se inclina, né, para a felicidade, se inclina para o prazer, porque num relacionamento abusivo pode até haver um pseudo prazer, mas ele é totalmente dissociado da realidade, entendeu? Ele pode estar muitas vezes associado a um start da cultura. Eu preciso me incluir nesse tipo de relação e legitimá-lo, porque afinal, vou trazer uma narrativa que eu escuto muito aqui, todos os homens do mundo não prestam, né? Ou seja, se eu começo a carregar essa crença que todos os homens do mundo não prestam, dificilmente eu vou acreditar que existe algum homem bom para poder apostar, para poder me permitir para esta relação. Ou seja, a questão, por mais que a gente, né, discuta ali uma estrutura de pensamento, estrutura de cultura, tem uma outra questão que está sempre em vigência, que é como que estruturamos a nossa narrativa a partir daquilo que é dado para nós, principalmente na nossa formação, como verdade e torná-la absoluta, entendeu? Ou seja, o tratamento, né, é possível, né, numa configuração individual, uma vez que um dos sujeitos ali perceba que não tenha mais jeito. Pode ser através de uma configuração de casal, a partir do momento em que o sujeito identifica que há sentimento, que há possibilidades, que tem muita coisa em jogo na relação também, principalmente financeira, viu? Isso é uma questão que eu escuto muito na clínica. E que faz aí com que o sujeito, de fato, né, tenha instrumental, tenha crença, tenha esperança aí da possibilidade de transformar essa relação. Agora, aonde há violência, para ser muito sincero, quando eu pego casais que passam por esse processo, dificilmente eu continuo o tratamento. Eu posso até continuar se for numa configuração individual. Agora, de casal mesmo, né, pensando a partir da perspectiva institucionalizada, não. Tá? Ou seja, se vocês tiverem alguma dúvida, né, eu fico à total disposição. Se alguém quiser meu contato, WhatsApp, quiser meu contato no Instagram, vocês conseguem fácil, @psicanalista Wagner Marinho. Lá vocês vão encontrar tudo meu, né? E qualquer dúvida, ou qualquer tema, né, ou qualquer tentáculo que surja a partir desse tema, eu fico aí à disposição para esclarecer qualquer dúvida aí que vier a surgir. Beleza? Desejo a todos vocês aí muita, muita saúde mental. Um beijo.